Cara, nesse vídeo eu vou conversar com você sobre memórias abertas e memórias fechadas e como é que essas duas conseguem ser combinadas para você conseguir lembrar mais das coisas. Então vou começar com as memórias abertas. Então como é que funciona a memória aberta? Geralmente você está ali estudando, aprendendo alguma coisa, geralmente nova que você não domina, senão você não estaria estudando. E de repente você lida com a dificuldade de compreensão e pior ainda, você passa o tempo necessário para você tentar entender aquele objeto de estudo que você está tendo, mas ao mesmo tempo, mesmo passando muito tempo, mesmo investindo bastante período de estudo, você sente que é praticamente inútil. É como se você tivesse algum tipo de bloqueio mental que te impede de aprender de fato. Então o que eu costumo fazer quando eu estou lidando com uma memória aberta? Existe um mecanismo dentro da memória aberta que faz com que você consiga, de forma semelhante a um jogo de videogame, salvar o que você está estudando dentro da sua memória. Então, se você joga videogame, muito provavelmente você já teve que salvar o seu jogo em algum momento. Então, quando você salva o jogo, este salvamento ele é levado ou para a nuvem ou para o próprio espaço de armazenamento do seu console. De forma semelhante, isso também acontece com programas de computador. Eu vou pegar um exemplo dos editores de texto. Então, como eu uso muito o bloco de notas, eu tenho o hábito de eu salvar os arquivos na área de trabalho. Geralmente são arquivos temporários que eu utilizo por algum tempo, e aí eu deixo salvo na área de trabalho, e aí quando eu finalizo o trabalho que eu estou fazendo com eles, eu apago rapidamente. É coisa de menos de uma semana, geralmente. Então, são arquivos praticamente temporários, vamos assim dizer. Mas a área de trabalho foi o local onde eu mantive essa memória aberta disponível. Mas o que mantém a disponibilidade e a acessibilidade dessa memória aberta? A memória fechada. E aí a gente entra no outro mérito. Então, se você está estudando, aplicando agora esse conceito de você salvar uma memória para você continuar do ponto exato em que você parou, você vai fazer o seguinte: você vai, a partir da sua memória aberta, que é o conhecimento que você escolheu aprender. Por exemplo, eu quero aprender a editar vídeo cinematográfico. Então eu vou ter que escolher uma técnica específica, por exemplo, como fazer transições automáticas. Aí eu pego uma transição e fico treinando ela antes de eu passar para a próxima. Então digamos que o nome da transição, deixa eu ver o nome, se chama Eclipse. É porque eu li uma matéria de Eclipse um dia desses e eu tô com isso na cabeça. Na verdade eu só li o título, mas tá valendo, que vale é o exemplo. Então o nome da transição é Eclipse. Então eu fico um bom tempo estudando essa Eclipse, eu faço anotações, esse ponto é importante.
em busca de eu salvar todo o conhecimento da Eclipse dentro da minha memória física, virtual, não sei qual que é o nome que eu posso dar para isso. Mas de fato, quando você anota, você transforma uma memória aberta numa memória fechada. Imagina que você abriu um livro, colocou um papel dentro desse livro com anotações do que você estudou dentro daquele livro, numa página específica, num local específico, e aí você fecha esse livro. Beleza, agora ela é uma memória fechada. E aí, daqui a 15 minutos, você abre o livro na exata página e ainda está aquela folha de papel aonde você deixou. Então você consegue retomar o estudo do exato ponto em que você parou no livro, fazendo com que você abra essa memória de forma fácil e acessível, o que te dá uma autonomia maior para você rever aquele objeto de aprendizado. Então fica muito mais fácil de você retomar o seu estudo através desse salvamento. Então, os 3 passos são esses. Primeiro, você cria uma memória aberta, onde você está no início dos seus estudos. Então, no meu caso aqui, como eu dei de exemplo, eu vou estudar como é que faz a transição da Eclipse. Então, eu vou entender qual que é o tempo que eu tenho que ter ali na Eclipse, vou entender como é que funciona para fazer essa Eclipse no programa, vou pesquisar também qual formas que eu posso utilizar para não só utilizar esse modelo da transição de Eclipse para criar novas transições, mas como também encontrar uma forma de vender essa transição para alguém que queira transições mais profissionais. Então vai expandindo esse conhecimento. Beleza, esse é o primeiro passo. E aí eu vou salvando essa modificação que eu vou fazendo dentro de um arquivo. Beleza, então a etapa do salvamento é a segunda parte. Terceira parte, após a etapa do salvamento, você precisa salvar o seu conhecimento em algum lugar. Então, muito provavelmente você pode escolher a área de trabalho do desktop. Se você estiver trabalhando com, de fato, um conhecimento onde você precisa fazer anotações. Muitas pessoas não têm o hábito de fazer anotações. Esse é um erro grotesco e eu vou falar por quê. Mas você trabalha com anotações ali, você tenta entender de fato ali a matéria, mas ainda assim tem essa dificuldade. Vamos lá. São 2 erros. O primeiro erro é a pessoa que não faz anotação nenhuma, e o segundo erro é a pessoa que faz anotação, mas ainda assim não consegue entender. O erro da primeira pessoa que não anota nada é acreditar, é confiar que no futuro ela vai ter aquela informação, exata informação disponível em algum lugar para ela consultar, como se fosse fazer uma prova com cola. Eu esqueci o nome como é que o pessoal chama? Prova com consulta. Na vida a gente pode fazer uma prova com consulta, mas se você está estudando para um vestibular, para um concurso ou para uma prova do ensino médio, fica mais complicado, porque a gente sabe que não tem essa consulta. Beleza. E a segunda pessoa que anota, mas não consegue entender, o problema é o seguinte: ela tem uma vantagem maior com relação à pessoa anterior, só que ela não tem a vantagem de fato entender o que ela anotou. E por que isso acontece? De acordo com o livro Como Escrever Boas Notas, eu não vou conseguir falar o nome do autor, mas vou deixar o link aqui na descrição.
se você quiser consultar. É um nome alemão, eu não vou nem arriscar falar o nome dele. Deve ser Solkjaerens. É difícil porque a gente é brasileiro, a gente não sabe como é que escreve Solkjaerens. Eu vou deixar na descrição aqui para você consultar que livro é esse, e se você quiser adquirir ele na Amazon também. Então, no livro do Solkjaerens, ele explica que, mais um nome alemão, o Niklas Luhmann, vai estar na descrição também. Ele tinha várias caixas com várias anotações. Então ele tinha esse hábito de anotar muitas coisas durante a vida e colocar dentro dessas caixas as diversas anotações que ele fazia. Então, sempre que o Niklas ele fazia uma anotação, ele ia muito além do que ele havia anotado. Como assim? Ele tentava trazer essa anotação que ele havia feito para o universo dele, para as coisas em que ele gostava. Ele fazia uma ludificação. O que é a ludificação? É você pegar o que você gosta, que pode ser uma coisa, um hobby, uma fantasia que você gosta. Eu, por exemplo, gosto de Marvel, gosto de jogos de videogame, então tem alguns jogos da Disney que eu jogo, enfim. É você de fato trazer o que você está estudando para esse segundo universo. Dentro do livro, o autor chama isso de troca de contexto. Então tem o contexto educacional em que você está localizado ali com a sua memória que foi aberta, e tem o contexto lúdico, que é onde você de fato traz a sua própria explicação original para aquele conhecimento que você obteve. E dessa forma você desenvolve uma explicação, um entendimento, que é o que ele aborda muito no livro também, que muitas pessoas elas estudam um conhecimento, mas elas não conseguem o verdadeiro entendimento daquilo que elas estudaram. É justamente para isso que serve esse ludismo, para você de fato entender o real sentido em contextos diferentes. É como se você traduzisse uma mesma mensagem de uma pessoa para um outro idioma. Então, por exemplo, eu falei hello. Hello é olá em inglês. É olá, oi. O sentido é mantido independente do idioma. Então é justamente por isso que existe, que ele ensina, né, no livro, essa troca de contexto. Ok. E como é que você faz essa troca de contexto de uma forma mais estratégica para você conseguir encontrar a sua própria explicação e você conseguir memorizar o que você estudou com mais facilidade? Então, digamos que você gosta de andar de skate e você está estudando sobre YouTube. Peguei aqui um tema que é interessante para mim, mas é só um exemplo. Então, digamos que você queira entender como é que você faz para pegar mais visualizações no YouTube. E você quer trazer esse contexto de visualizações para o contexto de skate. Digamos que no YouTube você estudou que você deve usar o Google Trends se você quiser ter mais visualizações. Ok, o Google Trends vai te ajudar a aumentar os seus números, mas como é que eu trago isso de uma forma que eu consigo lembrar mais facilmente? Dentro do universo de skates, considerando que aqui é um exemplo, tá? Mas eu não ando de skate, mas gosto do assunto, mas eu não ando. Não gosto do assunto, mas eu ando. Calma, deixa eu formular melhor. Eu não ando de skate, mas eu gosto
de assistir vídeos de skate de manobras radicais. Beleza. Imagine que o YouTube... Tá, pensei numa coisa legal aqui. Imagine que existem rampas no YouTube onde pessoas que conseguem se destacar geralmente são as pessoas que mandaram as manobras mais radicais e perigosas possíveis. Trazendo assim para o universo de skate. Então, essas manobras radicais e perigosas, geralmente você consegue encontrar no Google Trends, pesquisando por assuntos ao invés de palavras-chave. Vamos lá. Então eu vou pegar um exemplo aqui. Digamos que você pesquisou por YouTube lá no Google Trends. E aí apareceu embaixo termo de busca, rede social e algumas outras categorias que o próprio Google Trends sugere para você. O que o exemplo do skate ele ajuda a reforçar? Que existem pessoas dentro de assuntos, existe uma concentração maior de pessoas dentro de assuntos e poucas pessoas dentro de palavras. Vou dar um exemplo mais fácil para você conseguir visualizar melhor. Ao invés de eu falar de um celular, eu posso falar da marca que fabrica vários celulares. Ou seja, trazendo isso para a ideia do Google Trends, quando você está falando de um celular, você está se reservando a uma única palavra-chave. Por exemplo, aprender a aprender. É uma palavra-chave que eu encontrei no Google Trends que tem uma competitividade fácil. Eu consigo posicionar o meu conteúdo nessa palavra e, ao mesmo tempo, eu consigo ter muito volume de busca. Então, é uma oportunidade. Ao mesmo tempo que eu posso pesquisar, por exemplo, aprender a aprender, essa palavra-chave ela está dentro de uma coisa muito maior, de um universo muito maior, onde você consegue ver mais possibilidades de palavras-chave que você pode usar. Então, por exemplo, ela pode estar dentro da categoria de aprendizado. Então, se você pesquisar por aprendizado, sabedoria, essas palavras, o Google Trends vai retornar mais resultados para você conseguir encontrar essas oportunidades, essas manobras radicais que as pessoas estão fazendo dentro do mercado, do seu mercado no caso, para que você consiga também encontrar palavras que tenham um volume considerável de pesquisa e você consiga posicionar com mais facilidade o seu conteúdo através de otimizações de pesquisa. Então esse foi um exemplo bem simples. E como é que isso se enquadra na memória fechada, após esses exemplos que eu dei? A memória fechada, depois que você faz todo esse trabalho que eu mostrei aqui de exemplo, de você trocar os contextos, de você conseguir fazer essa tradução, a memória fechada, voltando um pouco mais, é você conseguir facilitar o máximo possível o acesso da memória que você abriu. Então, eu falei de consoles. Os consoles salvam o jogo para você continuar no futuro, na nuvem, no próprio console. Quando você salva um arquivo no computador, ele salva dentro de alguma pasta específica que você definiu.
Agora, no contexto de conhecimento, o ideal é que você tenha um local onde você consiga guardar estes conhecimentos, e aí vai mais uma tática usada pelo Niklas Luhmann. Você guarda esses conhecimentos dentro da sua memória fechada, e conforme você vai adicionando mais e mais conhecimento dentro desse local, eu já vou recomendar um programinha para você fazer isso, que eu estou testando e tem dado muito certo. Conforme você vai fazendo isso, você vai criando mais formas de você lembrar. Então eu dei o exemplo aqui do skate com o YouTube. Beleza, eu tenho que encontrar as manobras radicais ali que as pessoas estão fazendo ali dentro do meu mercado para eu comentar em cima e talvez eu ganhar um pouco mais de visualização e alcance, ok? E também aproveitar essas manobras radicais que o próprio Google Trends também me entrega. Vou trazer aqui mais uma referência do próprio autor do livro Como Escrever Boas Notas. Ele também fala que você tem que criar, pelo menos ele se baseia ali no Niklas Luhmann, como ele fazia ali com as caixas, fisicamente. Ele dizia que o Niklas Luhmann, ele vinculava uma ideia na outra, ou seja, por exemplo, eu troquei o contexto de YouTube para o contexto de skate. Já é um elo ali de ideias, ele usa essa palavra mesmo na tradução. É um elo de ideia, uma conexão de ideia para ideia, uma ideia conectada a outra, facilitando essa memorização. E aí você adiciona mais outra ideia, por exemplo, estou estudando uma coisa nada a ver agora, estou estudando como é que eu faço história real. Eu estou estudando como é que eu faço para... Como é que é o nome da manobra? Para fazer o speed flip no Rocket League, que é um joguinho de futebol de carros. Como é que eu vou associar esse speed flip do Rocket League com, por exemplo, o YouTube? Eu posso... Como se trata de um futebol de carros e o carro da cambalhota, eu vou pensar aqui na hora, tá ligado? Pode sair um pensamento meio zoado assim, porque eu não tô pensando muito, só tô dando exemplo. Mas como o carro da cambalhota ali no joguinho de futebol de carro, eu posso comparar, por exemplo, a bola de futebol, sei lá, com o nível de visualização. Então quando a bola vai pro gol, por exemplo, bem tosco mesmo, é porque eu consegui a minha primeira visualização, tá ligado? Então quando a bola vai pro gol, ela explode, e aí recomeça o jogo de novo. Então ao invés de recomeçar o jogo de novo, como no Rocket League, o YouTube, ele reinicia, não vou dizer que ele reinicia, mas ele continua mostrando, desculpe, ele continua mostrando o meu vídeo para pessoas com o perfil parecido, para que eu consiga marcar mais gols. Então você vai associando uma ideia na outra, vai trazendo esses contextos diferentes para um contexto só, e vai facilitando até mais a sua capacidade de lembrar no futuro. Então esse vídeo aqui que eu estou fazendo agora, talvez eu esqueça alguma coisa ou outra, mas tudo que eu comentei aqui com você, além dos nomes que eu dei também, nomes originais, aplicando a técnica do Niklas Luhmann, ensinadas no livro Como Escrever Boas Notas, muito provavelmente eu vou conseguir gravar vídeos sem roteiro, que é a minha meta. Então, eu sempre fazia vídeos. Se você voltar aí os meus vídeos, se você for novo, convido você a se inscrever também e ser bem-vindo aqui. Você vai perceber que eu falo muito com a câmera, mas
eu consigo deixar muito claro o que eu tô lendo. E eu confesso que isso me incomodava, mesmo sabendo que eu conseguia facilitar mais a construção do meu raciocínio. Mas eu quero priorizar mais o valor. Eu quero entregar mais valor nos meus vídeos. Então, cara, se você sentiu que aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo, se eu conseguir iluminar, dar uma ideia, oferecer uma forma nova de memorização, eu te convido a se inscrever, porque aqui, primeiro, meu nome é Félix, aqui eu compartilho frameworks que estão conectados ao seu valor, que facilitam ali a realização dos seus objetivos. E eu esqueci de falar o nome do programa. O nome do programa é Obsidian. Por um momento eu esqueci. Vou deixar na descrição aqui também, se você tiver interesse em baixá-lo. Ele é de graça, mas oferece alguns planos pagos, como a sincronização via nuvem, para você utilizar, digamos, o seu segundo cérebro, porque você tem que armazenar suas memórias fechadas em um local. E o Obsidian oferece esse local para você armazenar em nuvem as suas memórias fechadas, fazendo com que você consiga acessar através dos seus dispositivos usando uma conta que você cadastrou. Então é uma praticidade, eu confesso que eu não utilizo, porque eu não quero pagar agora no início, agora que eu estou testando o programa, mas fica aí uma recomendação aí de programa muito bom, que em pouco tempo de uso eu já consegui ver uma melhora, parecidas palavras, na minha forma de entender o que eu estou estudando. Então, não se esquece de deixar o like também e se inscreve aqui embaixo. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou deixar um vídeo aparecendo aqui do lado também, deixa eu ver. Aqui do lado também, para você estar aprendendo a ler de forma agrupada e conseguir adquirir conhecimento de forma mais rápida. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que ele está muito bom. Um abraço e eu te vejo lá.